Estamos a meio deste caminho da Quaresma, ao Quaresmal, que nos quer levar a uma Páscoa verdadeira, a uma passagem, de facto, de tudo aquilo que é sombrio da nossa vida à luz da ressurreição de Cristo. E neste caminho, a meio do caminho, revestimos de cor de rosa para que não desanimemos pelos exercícios quaresmais, não deixemos de parte esse exercício de conversão pelo qual nós queremos que a luz da ressurreição ilumine a nossa vida. Para melhor e mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e também de culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão a fé viva e espírito generoso, a fim de caminharmos alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo, que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio, perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado ao fim da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. O Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém,
na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Sobre os rios da Babilônia, nos sentamos a chorar, com saudades de Sião. Nos salgueiros das suas margens, dependuramos nossas harpas. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Aqueles que nos levaram cativos queriam ouvir os nossos cânticos, e os nossos opressores uma canção de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esquecida fica a minha mão direita. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém a maior das minhas alegrias. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Leitura da Epístola de Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos, e com Ele nos ressuscitou, e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus, para mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, nem ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra sua, criado em Cristo Jesus, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou, como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça,
mas têm a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestadas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. A cruz é a máxima expressão do amor de Deus pela humanidade. E no diálogo que Jesus mantém com Nicodemos no Evangelho de hoje, Jesus apresenta-lhe a cruz como um passo necessário para chegar à vida em plenitude. E deste modo, Jesus diz a Nicodemos e diz a todos os homens de todos os tempos que Deus quer nos oferecer uma vida plena e eterna. Ora, na cruz, antes de mais, Jesus manifesta o seu amor. O amor incondicional, que não depende das nossas boas ou más ações. Mesmo quando nos portamos mal, Ele continua a amar-nos. Certamente que nós dizemos que Ele não é agradável, não fica feliz, são categorias humanas, mas para perceber que Deus não quer que a gente siga o caminho do mal. Mas mesmo assim, quando fizemos esta escolha, o seu amor é incondicional. Deus amou-nos desde sempre. E como nós, seres humanos, não conseguimos perceber a grandeza e a profundidade deste amor, Deus enviou-nos o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos encontrar em Jesus o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a esta oferta da salvação e da vida em plenitude. É este o projeto, é este o caminho que Ele nos apresenta. Revelado por quem? Apresentado por Jesus. O projeto que Deus tem para cada ser humano está nas palavras e no rosto de Jesus. A sua vida fala-nos deste projeto de salvação. E a cruz leva-nos à glória da ressurreição. E Jesus propõe a Nicodemos que se deixe iluminar pela sua ressurreição, pelo seu mistério pascal, e propõe concretamente a Nicodemos a opção pela verdade. Ou seja, a opção por Jesus, para que ele possa, de facto, alcançar
a salvação. Meus amigos, o projeto, a oferta, o caminho está definido. É bastante claro. O que é que nós esperamos mais de Deus para fazer este caminho, para aderirmos a este projeto? Já temos conhecimento de como devemos caminhar neste mundo para que a nossa vida possa, de facto, ser sinal deste amor que nos quer levar a uma escolha pela salvação, pela vida. Também este Deus que nos ama tanto deixa ao nosso critério, respeita a nossa liberdade e, se quisermos, também podemos nos excluir da salvação. Podemos dizer não a esta oferta, mas não é o nosso caso. Nós que aqui estamos é porque queremos corresponder a este projeto. Queremos que este amor que Ele manifesta em Jesus seja a luz que guia os nossos passos, que seja o motivo para nós continuarmos a fazer este caminho de conversão. Porque, de facto, há muita coisa em nós, na nossa vida, que é sombria, ou que está fora desta luz. Então, aproveitemos este tempo, esta metade da Quaresma que ainda temos, para voltarmos ao caminho. Motivados pelo amor que o Senhor tem por nós, voltemos ao caminho que Ele nos indica para podermos alcançar agora a vida plena e mais tarde a vida eterna. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, luz da luz, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, apoiados no amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por toda a humanidade, dizendo confiadamente:
Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que as igrejas cristãs de todo o mundo, guiadas pelo Espírito do Senhor, façam penitência e se convertam ao Evangelho. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que este mundo não rejeite os mensageiros que Deus lhe envia sem cessar e preste ouvido às palavras dos profetas. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que neste tempo santo da Quaresma os cristãos se aproximam mais da luz de Cristo e praticam o que é bom aos olhos de Deus. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que os pobres, os doentes e os que estão tristes ponham toda a sua esperança no Senhor e acreditam que Jesus veio salvar-nos. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que a nossa Assembleia Dominical dê graças pelo dom da salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Peçamos também pelo nosso agrupamento de escuteiros que esta semana retomou as suas atividades, as suas reuniões, ainda que, como tudo na vida da paróquia e da sociedade, de forma limitada e responsável, para que este recomeçar das atividades traga ao nosso agrupamento esta luz que é Jesus vivo e ressuscitado, que nos motiva a toda a ação pastoral. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos, afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco.
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito. Infundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por ele os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o seu louvor. Santo, Santo, Santo. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos e nossos irmãos, Carlos Alberto Muniz, José de Almeida Muniz, João da Mota e Maria do Rosário Fonseca, e todos a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo o homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Na próxima sexta-feira, dia de São José, dia do Pai, vamos celebrar a Eucaristia às 19 horas, honrando este homem, Pai adotivo de Jesus, quem o Papa Francisco dedicou um ano especial desde 8 de dezembro do ano passado até 8 de dezembro deste ano. O melhor que nós podemos oferecer aos nossos pais, quer eles estejam ainda no nosso convívio, quer estejam na eternidade, é a Eucaristia, é a oração. Por isso fica o convite a reunirmos na próxima sexta-feira para honrarmos o Pai de Jesus e juntos também pedimos a sua intercessão para os nossos pais. Em segundo lugar, dizer-vos que nós temos, desde este tempo de pandemia, vindo a melhorar a transmissão da missa dominical a partir desta Igreja Matriz e de outros momentos. Isto deve-se à generosidade de algumas pessoas. Em primeiro lugar, deve-se à generosidade do Pedro Símbron, que tem estado aqui a coordenar todas estas transmissões e também a trazer amigos, o Sr. António Travassos, o Vítor Ferreira, juntam-se ao Jorge, jovem da nossa paróquia, e com o Pedro têm vindo a levar esta celebração a muitos que estão impedidos de participar nas casas da Igreja. De modo particular aos nossos imigrantes, que, como sabemos, em alguns países estão a este tempo todo impedidos de se reunirem nas suas igrejas. E por falar em imigrantes, gostaria também de agradecer, na pessoa da senhora Fátima Pires, a oferta que nós recebemos de 1.200 euros de um grupo de imigrantes de Toronto para nós investirmos em equipamento para que estas transmissões continuem a ganhar ainda mais qualidade. Graças ao trabalho da senhora Fátima Pires e à generosidade deste grupo de imigrantes, nós conseguimos comprar algum equipamento e na próxima semana já vai ser montado aqui na nossa igreja para facilitar estas transmissões. Portanto, que Nosso Senhor lhes dê a recompensa a estes voluntários que aqui estão, a estes dois homens que não são de Santa Cruz, mas que vêm aqui dar também o seu contributo, e estes nossos imigrantes que querem também, de facto, quiseram contribuir para que essa transmissão ganhe ainda mais qualidade. Por último, gostaria de anunciar as datas de algumas celebrações da nossa comunidade. Em relação à primeira comunhão, está previsto o grupo
do terceiro ano do ano passado, fazer a sua primeira comunhão no dia 3 de junho, quinta-feira no Corpo de Deus. O grupo do terceiro ano deste ano está previsto celebrar a primeira comunhão no dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Em relação à profissão solene de fé, o grupo do sexto ano do ano passado irá fazê-la no último domingo de julho, domingo das nossas ofrendas. E o grupo do sexto ano deste ano, no primeiro domingo de agosto, domingo da nossa festa. Em princípio, nestas celebrações só estarão presentes as crianças e os pais. Mas mais proximamente iremos atualizar esta informação de acordo com aquilo que a pandemia nos ditar. Além disso, quero deixar uma sugestão a estas famílias: que a festa, depois da celebração, seja com pouca gente e num ambiente adequado. É uma oportunidade também de darmos testemunho da nossa fé. Ou seja, dizermos que o mais importante, o sacramento, no caso da primeira comunhão, vai ser celebrado aqui na igreja. É bom juntar amigos e família nestes dias, mas não é o mais adequado neste tempo. Eu faço uma sugestão. Eu não quero mandar na vida de ninguém, portanto, eu mal consigo mandar na minha, muito mais mandar na vida dos outros. Mas a minha sugestão para todas as famílias é que depois do Covid, que isto vai passar, não tenhamos dúvidas, só Deus é que não passa. Isto vai passar. Quando passar, a gente cada família faz a festa de todas as festas. E então, reúne a família toda, o dinheiro que por agora guarda para gastar naquela altura, e depois, numa mesa ao centro da festa, tem o bolo da comunhão, o bolo dos dias de namorados, o bolo de aniversário, tudo aquilo que a gente não pôde celebrar em conjunto, a gente celebra de uma vez só. Mas em relação à primeira comunhão, à segunda e profissão de fé, tenhamos atenção de que pode haver um ajuste de datas. Portanto, nós vamos fazer todos os possíveis para que elas se realizem. Mas pode ser que a gente tenha que avançar uma semana, portanto, qualquer coisa ali para ajustar de acordo com aquilo que nós tivemos, ou ainda subdividir mais os grupos. Portanto, sabemos que tudo pode acontecer. Eu tenho pena porque este ano eu não vou ser convidado, não posso ser convidado para ir lanchar ou para ir almoçar à casa de ninguém, nas comunhões. Mas gostaria de vos dizer, é seguro o takeaway. Portanto, eu recebo fatias de bolo e alguns docinhos por takeaway. Não se esqueçam de ser padre, porque é possível fazer desta forma. Obrigado pela vossa atenção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz, o Senhor vos acompanhe.